Então, continuando a sessão de quinta tarde, nós vamos antecipar o julgamento. Próximo item é o item 111. É do Pinheiro. Victor Spakovski, uma coisa assim, microempresa. Inicialmente, destaco que eu aprecio apenas o presente processo. Aquela história que as referências às folhas. Falar nisso, eu encaminhei para vocês hoje um manual de fazer voto paradigma. Para vocês darem uma olhada. Esse processo aqui eu tive uma grande dificuldade, porque é muita análise de prova. Daí, as questões específicas deste processo, eu coloquei como nota de rodapé, porque, sem mencioná-las, eu tive muita dificuldade para trabalhar, para fazer o acórdão. Eu não consegui não mencionar isso. Então, para não ficar um texto vinculado a este processo, eu coloquei como nota de rodapé. E isso eu ressaltei nesse parágrafo introdutório. Então, é um recurso voluntário, interposto em face de decisão da DRJ em Belo Horizonte, que julgou improcedente impugnação contra a multa por atraso na entrega de guia de recolhimento do FGTS. Daí está lá na nota da rodapé as competências. Lavrado em 9/10/2015, com vencimento em 3/12/2015. Impugnação protocolada, eu destaco os tópicos da defesa. O acórdão foi cientificado, e do recurso voluntário eu destaco aqui as argumentações: tempestividade, cumprimento tempestivo da obrigação, aí está desenvolver ou resumir os argumentos. Por último, também um tópico resumir a situação da empresa. Este é o relatório. Admissibilidade diante da intimação em 16/11/17, o recurso interposto em 14/12/2017 é tempestivo, preenchidos os requisitos, tomo conhecimento. Cumprimento tempestivo da obrigação. A empresa sustenta que teria sido instada pela Receita Federal ao erro, ou seja, apresentar novamente GFIPs já transmitidas para a emissão de certidão negativa, e que, embora não mais possua a prova das GFIPs transmitidas espontaneamente, deve ser a sua responsabilidade excluída por ter sido induzida ao erro. Essa argumentação, entretanto, não restou provada. A recorrente não apresentou prova para demonstrar que a Receita Federal teria reconhecido a anterior apresentação de GFIPs e solicitado o envio de GFIP substitutivo para a emissão de certidão negativa. Principalmente não carregou aos autos prova a demonstrar a apresentação tempestiva da GFIP e, por conseguinte, a natureza jurídica de GFIP substitutiva para as relacionadas pela fiscalização como entregues com atraso. No caso concreto, não se extrapolou o prazo do artigo 32 na redação dada pela Lei 11.941, amparado no parágrafo único do artigo 195. Lá na nota de rodapé eu coloquei as datas da entrega, as competências, tudo isso. Logo, não prospera a justificativa de que, pelo tempo decorrido, a recorrente não mais possuiria prova de uma anterior transmissão tempestiva das GFIPs, não restando provada nos autos alegada anterior apresentação espontânea das GFIPs. Acrescente-se que a entrega de GFIP com atraso não configura denúncia espontânea, pois não alcança a penalidade decorrente do atraso da entrega de declaração, conforme súmula CARF 49. A declaração fora do prazo não corrige a extemporaneidade, a GFIP em atraso sempre será intempestiva, não sendo aplicável o 138, a infração da obrigação acessória autônoma, puramente formal e totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal. As GFIPs são de competências abrangidas no período de 27/5/2009 a 32/12/2003, em nota de rodapé específica das GFIPs. Esse é o período. Esse período foi mencionado na argumentação do recorrente. O fato gerador da multa consistente na entrega com atraso se operou em data posterior ao período em questão, nota de rodapé explícito, e a multa foi lavrada em
lavrada em data posterior à vigência da Lei 13.097, para todas as GFIPs aplicou-se multa mínima de 500, em razão de a base de cálculo da multa ter sido inferior a esse valor. A Lei 13.097 de 2005, conversão da medida provisória 656, foi publicada no Diário Oficial nessa data. Assim, de plano, constata-se que nenhuma GFIP era sem movimento, uma vez que para todas se aplicou a multa mínima, e não a de 200, de 500 e não a de 200, que o lançamento ocorreu após a publicação da 13.097, que as GFIPs não foram entregues até o último dia do mês subsequente ao previsto pela entrega. Logo, a situação concreta não preenche o quadro traçado na Lei 13.097 de 2005, conversão da medida, para configuração da anistia. Transcreva aqui os artigos 48, 49 e 50 da lei. Situação da empresa. A multa foi aplicada em seu montante mínimo por competência. Foi 300, somando todas as ocorrências. Por conseguinte, o montante da multa não é elevado, não sendo razoável a afirmativa de tal multa ser capaz de viabilizar as atividades da empresa e de não ser educativa. Então, 3.000, nesse caso, eu entendo que não tem como. A multa não possui caráter educacional, mas de punição pelo descumprimento de uma obrigação tributária acessória. A recorrente sustenta que deveria ter tratamento diferenciado por ser do Simples Nacional. De fato, a Lei 123 estabelece tratamento diferenciado favorecido. Contudo, o tratamento em questão não autoriza o descumprimento da obrigação tributária acessória em tela, sendo passível o lançamento, inclusive, sem prévia intimação do sujeito passivo. Súmula CARF 46, eis que o regulamento mais favorável do artigo 55 da Lei Complementar a estabelecer o critério da dupla visita e a adoção de uma fiscalização prioritariamente orientadora não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos por força de expressa disposição convertida no parágrafo 4º do artigo 55. A multa do 38A da lei pode aparentar ser mais benéfica, mas não é específica para os contribuintes que deixarem de prestar as informações no sistema eletrônico de cálculo simplificado. É específica do próprio Simples. Conforme a autuação, o valor da multa mínima para o recolhimento até a data de vencimento da arte já foi reduzida. Daí o 32A, que é para valores específicos mais favoráveis, também não teria aplicação. Para a redução, o recorrente deveria ter efetuado o pagamento no prazo de 30 dias, é uma exigência desse dispositivo legal, e pagamento esse que, no caso, não restou demonstrado, tendo sido apresentada a impugnação. Voto é por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Cleberson. Tô falando. Acompanho o relator. Raide. Acompanho. Andréia. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Aí até o 115 é repetitivo. Vamos, 116, Raide. Cento e 116 é o processo 2018-97. É que o computador agora não abriu. É um auto de infração de obrigação acessória, multa por atraso na entrega de GFIP, tá? Bem, como julgamos inúmeros processos desse tema na sessão passada, vou pular aqui o relatório e adentrar diretamente ao mérito. Recurso é tempestivo dele conheço e passo a análise das alegações recursais. Primeiro tópico,
faço uma explanação acerca da obrigação acessória de entrega de GFIP, citando o artigo 32A, e digo, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de danos causados à fazenda pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada na aplicação da lei a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, o qual compete aplicar as normas nos estritos limites do seu conteúdo, sem poder apreciar questões de cunho pessoal. Assim, não existe a exclusão da multa aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria. A única argumentação específica da contribuinte nesse presente processo é da denúncia espontânea, que aqui eu cito a súmula CARF número 49, e, sendo assim, voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe provimento. Cléberson. Acompanho o voto relator. Pinheiro. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos. Peraí, eu não coloquei o voto aqui ainda não. Esse é o 116, né? Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Beleza. Aí agora a gente vai para o 126, porque todos os demais são repetitivos. R$ 126 é a liberal representações limitada. Também aqui estamos tratando de um auto de infração de obrigação acessória por multa no atraso da GFIP, da mesma forma do processo anterior. Eu faço diretamente para o voto, faço aquela mesma introdução. Aqui acrescento a questão que ela alega ser microempresa, eu rebato toda a fundamentação. E mais uma vez ela larga aqui a denúncia espontânea, que tem a súmula CARF número 49, da mesma forma do processo anterior, voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe provimento. Cléberson. Acompanho o voto do relator. Pinheiro. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, negar provimento. E aí são repetitivos até o 160. E agora é o 161. É meu? É. Peraí que eu estou colocando o resultado aqui. 161. É o processo 2018-25. 2018-25. Também processo de obrigação acessória, pelo mesmo motivo, no atraso da entrega da GFIP. Mais uma vez, faço aquela introdução, não aquela questão do voto anterior da microempresa, mas aqui ela acrescenta a necessidade de intimação prévia, que eu também afasto, nos termos da súmula CARF número 46, a denúncia espontânea, a súmula CARF número 49, por fim, voto no sentido de conhecer e negar-lhe provimento. Cléberson. Acompanho o voto do relator. Pinheiro. Acompanho. Andréia. Acompanho. Matheus. Acompanho. Acompanho.
Ok, então por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. O outro. 2015, 33. Agora 162. Seguimos na pauta temática, multa por atraso de entrega de EFIP. Mais uma vez, faço aquela breve introdução, bem como o processo anterior, ela argue aqui que é microempresa, que não tem condições de arcar com tal multa, eu também aqui rebato. Quanto à denúncia espontânea, ela diz que entregou, eu também afasto aqui, no sistema da súmula 49 CAF. Ela fala e cita alguns princípios, o princípio não confisco, que aí eu aplico a súmula CAF número 2. Portanto, o voto seria de conhecer e negar-lhe provimento. Cleberson. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. Andréia. Acompanho. Matheus. Acompanho. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Andréia. Item 163. 63 é auto de infração motivado pela falta de exibição de documentos relacionados com contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, assim como pela apresentação dos livros contábeis sem atendimento às formalidades legais intrínsecas exigidas ou com informação diversa da realidade ou com omissão de informação verdadeira. Os documentos são referentes a esse período 99 e 2000. Então, partindo aqui para o voto, eu trago aqui a súmula 8 do Supremo, artigo 173 do CTN, e digo o seguinte, que no caso de descumprimento de obrigação acessória, não há que se cogitar de pagamento prévio que pudesse atrair a aplicação de 150 parágrafo 4º. Neste caso, o prazo decadencial é estabelecido com base nos ditames do artigo 1731 do CTN, como se verifica dos verbetes das súmulas 148 e 101 do CARF que eu trago. Então, para a realização da atividade do lançamento, conforme disposto no artigo 142 do CTN, os livros e documentos fiscais são necessários para que a atividade de apuração do crédito tributário possa ser efetivada através do lançamento, na forma como determina a legislação de regência. Fora do prazo decadencial, não há que se falar em guarda dos livros. De acordo com o que se verifica da decisão do STF, que declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do artigo 45 da Lei 8.212, sai claro que não caberia ter a guarda, a documentação de período fora do prazo decadencial. No caso em análise, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em 4/3/2008, os documentos estão relacionados ao período de 99 a 2000, nos termos do artigo 1731 do CTN, já ocorreu a decadência do crédito tributário. Conheço do recurso e dou-lhe provimento. Na verdade, não é a decadência do crédito, é a decadência do direito da multa, de aplicar a multa, né? Peraí. Mas... Qualquer coisa. Não, na data da intimação para apresentação dos documentos, não mais subsistia a obrigação acessória de exibi-los. Em virtude da decadência, de até apurar o crédito. Em virtude da decadência do principal, da obrigação principal. Na realidade, é improcedência, né? Da autuação. Sim, improcedência da autuação. É por causa da decadência, mas a autuação ela é improcedente, né? Não podia mais ter lavrado. Mas aqui, no caso, apresentar recibos
de autônomos, né? Pagamento de autônomos. Esses recibos... Pagamento de autônomos. A última competência é 12.2000, não é? É. Então, o primeiro dia do exercício seguinte, se fosse o caso, da 12, 2000, é 2001. 2001. 1, 2, 3, 4, 2002, 5. né? Não, Da 12.2000? 12, 2000. O fato gerador aí é janeiro de 2001. Começa a fluir em 2002. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Acabou. Lançamento em 2007. É. Cleberson. Aí a decadência, André, não é que o lançamento é decadente. O lançamento ele é improcedente, porque quando o fiscal... Tem procedente, correto. Certo? Uhum. É isso mesmo. Cleberson. Sim, eu só estava olhando aqui porque é de 2008 e ele pediu só até 2000. Então, a fiscalização é só até 2000. Meu período de apuração. Não. Período de apuração. Como nós conversamos, pode não ter havido o lançamento, mas a fiscalização, o que interessa é o que ele podia pedir, né? Ele pediu especificamente documentos até 2000. É, exatamente. Recibos. Tá bem. Tá, aparentemente, estou entendendo, acompanha a relatora. Ed. Acompanho. Acompanhe. 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 Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso. Próximo. 164. Vou partir logo aqui para o voto. Trata o presente processo da exigência de multa por ter o contribuinte apresentado GFIP referente a processos trabalhistas no período de 6 de 2006 a 12 de 2006 por código 115, quando correto seria 650, ocasionando a substituição de todas as GFIPs declaradas anteriormente. A decisão de juiz constatou que o infrator é primário e não cometeu circunstâncias agravantes e, segundo informação do auditor autuante, o sujeito passivo corrigiu integralmente a falta ainda durante o procedimento fiscal. Dessa forma, a DRJ entendeu que o contribuinte faz jus ao benefício da relevação da multa por ter preenchido os requisitos legais dispostos no artigo 291, parágrafo 1º do Regulamento da Previdência Social, razão porque considerou a autuação procedente com relevação da multa. Em seu recurso voluntário, a postulante questiona a perda de primariedade, eis que foi reconhecida a sua situação de infratora primária, além de ter sido constatado que ocorreram circunstâncias atenuantes, já que ainda durante a ação fiscal substituiu todas as GFIPs declaradas anteriormente. Quer que seja desconsiderada a autuação que gerou o acordo recorrido, a fim de que não perca a sua condição de primariedade em caso de futuras eventuais infrações que venham a ser apuradas. O efeito ali se restringe unicamente o fato de que a regularização da falta no curso da ação fiscal deveria garantir à recorrente não apenas a relevação da penalidade pecuniária, já reconhecida pela decisão de piso, mas também restabelecer sua condição primária, em que, pese as razões apresentadas pela recorrente, entendo que estas não merecem prosperar. A recorrente cumpriu os requisitos legais para que houvesse o benefício da relevação da multa, que nada mais era do que um favor fiscal. Ocorre que esse favor não tem o condão de afastar a constatação de que houve violação a um dever legal de cumprimento de obrigação instrumental, motivo pelo qual não se pode desconstituir o lançamento
eis que a infração existiu, independente do favor fiscal consubstanciado na relevação. Ademais, o parágrafo 1º do artigo 291 do Regulamento da Previdência Social, vigente à época do lançamento, assegurava ao contribuinte que a multa lhe fosse afastada, porém não previa a hipótese de que a infração devesse ser também ignorada, razão pela qual não há como prevalecer a pretensão disposta no recurso. O disposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento. Clébis. Acompanho a relatora. Raide. Pinheiro. Acompanho. Acompanhe. Acompanhe. André. Acompanhe. Por unanimidade, negar. 165. 65. Vou também para o voto. Trata o presente processo de auto de infração relativo à multa por ter a empresa apresentado o documento a que se refere a Lei 8.212, artigo 32, 4, em desconformidade com o respectivo manual de orientação. Então, Lei 8.212, assim, estou repetindo. Tá. Segundo o relatório fiscal, quando da verificação do cumprimento das obrigações previdenciárias, foi constatado que a empresa elaborou GFIPs com preenchimento no campo outras entidades com o código 003, entretanto, a empresa fazia o recolhimento do salário de educação diretamente ao Fundo Nacional de Desenvolvimento, FNDE, razão por que deveria consignar o código de terceiros 002, que excluía o salário de educação de sua composição e não o código informado pelo contribuinte 003. O recurso voluntário recorrente afirma que enviou as retificações das GFIPs dentro do prazo de 30 dias para a impugnação do auto de infração, porém somente conseguiu protocolar o pedido de relevação da multa um dia após o encerramento do prazo para a impugnação, em razão de movimento grevista dos funcionários da Receita Previdenciária. Afirma que foi comprovado, mediante documentação idônea, que o funcionamento das repartições competentes estava irregular em razão do movimento grevista deflagrado em 22 de outubro, bem como que o principal requisito ensejador da relevação da multa, a retificação das GFIPs, ocorreu dentro do prazo legal fixado para tanto. Traz aos autos documentos demonstrando a existência de greve a partir do dia 22 de 10 de 2007, segunda-feira, conforme se verifica as folhas 147 a 159. Requer que seja reconhecido o justo motivo para o protocolo intempestivo do pedido de relevação da multa pleiteando pela apreciação do mesmo. Convém destacar que o contribuinte tomou ciência do lançamento em 21 de 9 de 2007, sexta-feira, com prazo até 21 de 3 de 2007. O auto de infração estabelece que fica o autuado ciente de... Oi? Oi? Ela. Oi? Sumiu e voltou todo mundo aqui. Eu também. Para mim também. Pode continuar. Tá. O auto de infração estabelece que fica o autuado ciente de que lhe é concedido o prazo de 30 dias para a apresentação da impugnação por escrito, juntando provas de suas alegações na unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil. As considerações finais do relatório fiscal do auto de infração determinam que fica o autuado, entre aspas, fica o autuado ciente de que lhe é concedido o prazo de 30 dias para oferecimento de impugnação a este auto de infração da forma escrita. A referida peça de defesa, instruída com as provas das alegações sustentadas, deverá ser apresentada no prazo assinalado no ponto de atendimento Presidente Vargas, CAC Centro, situado na Avenida Presidente Vargas, 418, Loja Centro, Rio de Janeiro. Realmente consta o protocolo de envio de arquivos de conectividade social, juntamente com os documentos relativos às GFIPs, retificadas, das folhas 65 a 102, enviados dentro do prazo de 30 dias da intimação do lançamento. No entanto, o contribuinte faz o pedido de relevação da multa aplicada com o protocolo apenas no dia 24 de 10 de 2007. O contribuinte afirma que tentou no dia 23 de 10 de 2007 protocolar seu pedido de relevação de multa,
do Protocolo Geral da Previdência Social no Rio de Janeiro, tendo sido frustrado por força do movimento grevista deflagrado pelos funcionários do INSS no dia 22/10/2007. Ocorre que não há qualquer indicação nos documentos recebidos pelo contribuinte com o lançamento de que o protocolo da impugnação havia de ser feito no Protocolo Geral da Previdência Social no Rio de Janeiro. As petições apresentadas às folhas 105, 106, 144 e 146 têm como protocolo a Agência do Rio de Janeiro, presidente, que é exatamente a indicada pela fiscalização no relatório fiscal do auto de infração. Ou seja, dentro do período de greve, o contribuinte conseguiu protocolar sua impugnação no local indicado no lançamento, porém após o prazo de 30 dias. Ressalte-se que a notícia da greve, folha 147 e seguintes, indica seu início no dia 22/10, sem que, para tanto, tenha sido interrompido o atendimento do protocolo no endereço indicado no relatório fiscal. Diante dos fatos elencados, não restou configurada a hipótese inserida no parágrafo único do artigo 5º do Decreto 70.235. Cabe ainda salientar que a fase litigiosa do processo administrativo se instaura com a impugnação que deve ser apresentada dentro do prazo de 30 dias, contados da intimação do contribuinte. Eu cito artigo 14 e 15 do Decreto 70.235. Dessa forma, ultrapassado o prazo legal, se revela ausente o requisito extrínseco concernente à tempestividade, que tem como consequência a não instauração da fase litigiosa do processo administrativo fiscal e a declaração da intempestividade da impugnação, conforme bem destacado pela decisão de piso. Diante disso, não devem ser apreciadas as razões de mérito inseridas no recurso voluntário em face da inexistência de instauração do litígio. Ante o exposto, conheço o recurso voluntário e nego-lhe provimento. Cléber. Bem, então aqui doutora Andréia, a sua decisão baseia-se que ele não provou que houve um expediente anormal. Não comprovou. No dia 22. Uhum. Está bem. Eu acompanho o voto da relatora. Raide. Acompanho. Acompanho. Matheus. André. Por unanimidade de votos. Negar provimento. Pinheiro, 166. 166. Otani Agropecuária Limitada. Recurso voluntário. Decisão da SJ Recife, que julgou procedente lançamento vinculado em auto de infração, cientificado em 10/7/2017. Transcrevo o relatório fiscal. Se trata da obrigação de apresentar livros e documentos listados relativamente ao estabelecimento, aí vai. Na impugnação, em síntese, se alegou que ao tempo da fiscalização os documentos estavam com a Secretaria da Receita Federal, mas os apresentava com a defesa, pedindo a relevação da multa. Transcrevo as emendas do acórdão de impugnação. Se alegou tempestividade, é uma primeira argumentação sobre a autuação, falha administrativa, a empresa teria sido excluída do Simples, novamente a questão da relevação, unidade da autuação, GFIP, a penalidade foi aplicada por incorreções da GFIP, assim argumenta. Por fim, ressalte-se que o recurso foi instruído com cópia de recurso, impugnação e acórdão de impugnação de processo diverso. Então, se forem analisar o processo, se verificarem alguns documentos estranhos, eles são referentes a este outro processo, né? Bem como cópia da impugnação ao presente auto de infração. Admissibilidade. Diante da intimação em 14/5/2008, recurso interposto em 6
6 de 2008, tempestivo, preenchidos os requisitos, tomo conhecimento. Nulidade da autuação, GFIP. A alegação de nulidade da autuação, por ser continuada a infração de declarar GFIP, não foi veiculada na impugnação e não guarda aderência ao presente auto de infração, nem ao acórdão de impugnação. Logo, de plano, não prospera a preliminar de nulidade por ser a penalidade ilegítima e desproporcional em face da impertinência do argumento em questão e da preclusão. A autuação. As intimações para a apresentação dos documentos referentes às competências de 2006 foram solicitadas pelas intimações, duas intimações em 2007, o lançamento também cientificado em 2007. Como bem ressaltado pelo acordo de impugnação, o autuado não comprovou que os livros diário e razão, folhas de pagamento de contribuintes individuais e recibos de pagamento a contribuintes individuais referentes ao ano de 2006 estivessem em poder da Secretaria da Receita Federal ao tempo das intimações. A documentação juntada com o recurso voluntário, referente ao processo tal, resultante da exclusão do simples, por força do ato declaratório executivo número tal, não tem o condão de evidenciar que os documentos pertinentes ao ano de 2006, solicitados pela fiscalização nos teatros de 2007, estivessem em poder da Secretaria da Receita Federal por força do referido processo. Além disso, quando se considera a cópia do livro diário número 15 apresentada com impugnação, verifica-se termo de abertura na data de 1 de 2006 e termo de encerramento na data de 31 de 12 de 2003. Mas o termo de autenticação da Junta Oficial do Rio Grande do Norte é datado de 8 de 8 de 2007, diversas páginas, tem como data de geração 24 de 7 de 2007. O livro Razão apresentado com impugnação não possui termos de abertura e encerramento, e em suas páginas constam como data de geração o dia de 24 de 7 de 2007. Assim, pela própria data de produção desses documentos, não prospera a alegação de estar em poder da Secretaria da Receita Federal quando das intimações em 22 de 3 de 2007 e 25 de 6 de 2007. Note-se ainda que a impugnação não foi instruída com as folhas de pagamento de segurados contribuintes individuais e nem com os recibos de pagamento a contribuintes individuais. Especificamente em relação à folha, ela não foi apresentada, e ainda que uma via tivesse sido entregue para a Secretaria da Receita Federal, o recorrente deveria gerar outra via e, ao manter em seu estabelecimento a disposição da fiscalização do INSS e SRP, regulamento da Previdência Social, decreto, artigo. Logo, os argumentos do recorrente são frágeis e não têm o condão de afastar a caracterização da infração em tela. Relevação de plano. Não há como se cogitar de correção da falta, eis que a impugnação não foi acompanhada das folhas de pagamento e nem dos recibos de pagamento solicitados pela fiscalização. Além disso, assevera-se que o regulamento da Previdência Social não estabeleceria a concessão de novo prazo para a configuração da relevação, quando o impugnante levantasse justificativa para não apresentação dos documentos no prazo de defesa. Por fim, descumprimento a obrigação prevista no 33, parágrafo 2º da Lei 8.212, com substância e infração de consumação instantânea, vencido o prazo consignado pela fiscalidade, a infração se aperfeiçoa e se exaure definitivamente, não admitindo retratação posterior após o lançamento da multa. Por essa razão, também é incabível a relevação da penalidade. Então, eu voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e no mérito negar-lhe provimento. Clébis. Acompanho. Acompanho. Andréia. Acompanho. 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 Por unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito negar. Último de hoje, Matheus, 167. Item 167, Cooperativa de Eletrificação de Braço do Norte. Final 2008-98. Trata-se de auto de infração lavrado em razão da cooperativa Sebranorte ter cometido a infração que era prevista no artigo 32, inciso 4º, parágrafo 5º, ao apresentar guias
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições. Foi aplicada a multa. O cálculo da multa está demonstrado no relatório fiscal. O autuado apresentou alegações apresentadas de forma resumida abaixo, as quais eu transcrevo. Sobreveio o julgamento proferido pela DRJ, que considerou procedente em parte o lançamento, exonerando o crédito tributário no montante de 66 e mantendo o restante da multa, que totaliza 84 mil. Resumidamente, frente à edição da medida provisória 449/2008, convertida na Lei 11.941, o acordo recorrido de ofício e, diante da menor severidade desta, recalculou a multa pecuniária aplicada, reduzindo-a. Contribuinte inconformado interpôs recurso voluntário, repisando em grande parte os argumentos apresentados em sua impugnação. O juízo de admissibilidade, o recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos, toma conhecimento preliminar. Preliminarmente, o recorrente alega que, caso não se reconheça demonstrados os fatos que estejam em impugnação e que se pretendia demonstrar pericialmente, seja reconhecido o cerceamento de defesa e a nulidade em virtude disso surgida, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau para que lá se produza a prova requerida. Contudo, entendo que não lhe assiste razão. O fato de a decisão de piso ter rejeitado o pedido de prova pericial não induz automaticamente a conclusão de que os fatos pretendidos a serem provados sejam de todos verdadeiros, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar suas alegações. A propósito, o indeferimento do pedido de produção de prova pericial pela decisão de piso foi feito sob o fundamento de que a perícia seria claramente prescindível. É ver os termos adotados pelo DRJ, que eu transcrevo, de modo que não entendo que assiste razão recorrente. Os elementos de prova poderiam ser por ela produzidos. A conversão, julgamento, diligência ou produção de prova pericial não serve para suprir o ônus da prova. Então, afasta a preliminar levantada pelo recorrente, pois o indeferimento do pedido de prova pericial foi corretamente motivado. Mérito. Conforme narrado, o auto de infração em questão foi lavrado nos termos do relatório fiscal em razão da recorrente ter cometido infração anteriormente prevista no artigo 32, inciso 4º, parágrafo 30 da Lei 8.212, ao apresentar a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores. Foi aplicada a multa, a DRJ manteve parcialmente, o contribuinte recorreu, trazendo a seguinte argumentação, qual eu transcrevo aqui abaixo. Sobre as alegações concernentes à inexistência do fato gerador da alegada infração, destaco que essa turma tem entendido que os julgamentos de autuações por falta de recolhimento de tributo devem ser efetuados conjuntamente com as lavraturas decorrentes das obrigações acessórias pertinentes. Isso porque a sorte dos autos de infração relacionados à omissão em GFIP está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais, a IOP, lavradas sobre os mesmos fatos geradores. Nesse sentido, em consulta ao sítio do CAR, vislumbra que em sessão de 15 de janeiro de 2020, sobreveio o acórdão 2301.006.885, segunda sessão de julgamento, proferido no processo final 2008-63, relativo ao período de apuração 1 de 1 de 2004 a 31 de 12 de 2007, que, seguindo a sistemática prevista, recursos repetitivos, decidiu por rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso contribuinte. Aqui eu transcrevo a ementa. A proposta, resta claro que a discussão dos autos diz respeito à inaplicabilidade do inciso 4º, artigo 22 da Lei 8.212, a cooperativa de trabalho que presta serviço de saúde, bem como a ausência de disposição constitucional que autoriza a equiparação de cooperativas a pessoas jurídicas para efeito de incidência previdenciária, conforme consta no relatório deciso. De acordo com o voto proferido naqueles autos de relatoria do conselheiro João Maurício Vital, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional, suscitado na RS 595838, para o qual firmou a tese de repercussão geral 166, no sentido de que é inconstitucional a contribuição prevista no artigo 22, inciso 4º da Lei 8.212, com a redação dada pela 9876. Nesse sentido, ficou assentado que, existindo decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, submetida à sistemática da repercussão geral, deveria a turma reproduzir o conteúdo da decisão em seus acordos. Consoante o exposto, a sorte do debitado de obrigação acessória que integra o presente processo
Por congruência lógica, deve seguir o que restar decidido no processo que diz respeito à correlata obrigação principal. Dessa forma, não resta outra alternativa senão o provimento do apelo recursal do contribuinte, a fim de tornar insubsistente a acusação fiscal, sendo desnecessário o enfrentamento das demais razões recursais. Então, estou conhecendo o recurso para rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente a acusação fiscal. Cléris. De acordo. Raide. Com o relator. Pinheiro. Acompanhe. Andréia. Rodrigo. Acompanho. André. Acompanho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar no mérito negar provimento. Vamos parar por aqui. Voltamos amanhã às 9, ok? Boa noite, bom descanso. Parar a gravação.